Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IBESG Talks, o videocast do Instituto Brasileiro de ESG. Eu sou Rafael Ávila, CEO e cofundador do Sustentabilidade Agora e conselheiro do IBESG. Estou aqui com a Fê Grotera, que também é conselheira do IBESG, já vai se apresentar, e a Kátia Veloso, nossa convidada de hoje. Muito obrigado, Kátia, por estar aqui para falar sobre as Olimpíadas e se ela foi sustentável ou não, como é que a gente dá uma olhada nisso, né? Antes de começar, gosto sempre de fazer uma autodescrição. Sou branco, olhos castanhos, cabelos castanhos também, 38 anos, 1,79 m. Hoje estou vestindo uma camisa quadriculada, azul, branca e preta, e atrás de mim eu estou no meu escritório, tenho meus livros, utensílios, alguns acessórios. É muito legal ter você aqui, Kátia. Vou passar a palavra antes para a Fê para se apresentar também, e depois para você, para a gente começar esse bate-papo. Olá, pessoal. Rafa, super bom estar aqui sempre, ainda mais esse assunto que a gente vem falando há tanto tempo, né, que a gente queria conversar aqui, então tô empolgada, tô animada. Eu sou a Fernanda, eu trabalho como consultora de estratégia de marcas e sustentabilidade, focada no turismo e hotelaria. Tenho pele e cabelos claros, estou com um colete azul marinho e branco estampado, e atrás de mim eu tenho plantas, uma porta de vidro e alguns livros que estão aqui. É isso, Kátia, super bem-vinda, é um prazer estar aqui, eu quero muito escutar. Oi, gente. Oi, todo mundo. Oi, Rafa. Oi, Fê. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer conversar com vocês, é um prazer falar de Olimpíadas e é um prazer falar de sustentabilidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos clareados loiros na altura dos ombros. Eu uso óculos, eu tenho olhos castanhos escuros também. Hoje eu estou vestindo uma camisa branca de botão. Eu estou na minha sala, que tem uma parede azul com alguns quadros, alguns desenhos da Indonésia e do Miró, e com o Sansopança também, então é uma mistura, né, para representar inclusive a Bahia um pouco, que é essa mistureba que eu amo. Adorando estar aqui com vocês. Maravilha, Kátia, obrigado. Antes da gente começar a falar das Olimpíadas, queria pedir para você falar um pouquinho da Maria Quitéria, da tua atuação e também por que a gente está falando das Olimpíadas com você. Muito legal, muito legal. A Maria Quitéria é a minha consultoria. É uma consultoria que em maio desse ano fez 1 ano de vida e ela parece que já é a minha amiga íntima há séculos, na verdade, porque eu trato ela como o Pelé tratava o Pelé. Sabe aquela coisa de alter ego? Eu falo dela como se ela fosse minha melhor amiga. É uma consultoria que tem como pilares básicos compliance e desenvolvimento de pessoas, mas que, óbvio, vem a reboque assuntos que são super importantes para esse tema também, que é diversidade, sustentabilidade, governança e desenvolvimento de pessoas, né? Então, hoje a Maria Quitéria tem uma atuação multidisciplinar em empresas de vários setores, mas que passeia por esses caminhos, desde a elaboração de processos até chegar a esse desenvolvimento de cultura mesmo, que é o que a gente espera para a maioria das empresas. E eu acho que vocês me descobriram aqui, como é aquela frase super interessante que a gente ouviu na TV nos anos 80, porque quando eu voltei das Olimpíadas de Paris, eu tive essa oportunidade, esse privilégio, eu acho que efetivamente é um privilégio, poucas pessoas conseguem viver essa experiência de passar 15 dias em Paris e algumas cidades do interior da França, vivenciando as Olimpíadas como um todo, como espectadora mesmo, né, comprando ingresso, perrengue de fila, procurando um restaurante para comer, mas com esse olhar, né, que a gente não consegue desver quando a gente é, né, consultor de compliance, consultor de sustentabilidade, consultor de diversidade, a gente não perde o olhar, né, tá sempre atento. E eu fiz um post no LinkedIn que nos trouxe até aqui. Exatamente. E eu acho que o mais legal obviamente, eu entendo de sustentabilidade, gosto muito do tema, a gente fala pra caramba por aqui, a gente fala muito sobre turismo, né, e bem ou mal os eventos esportivos, esses grandes eventos, eles fazem parte desse universo do turismo também, mas estar lá presencialmente, né, viver o que está acontecendo, eu acho que traz para a gente um olhar que é super interessante da gente explorar, e para entrar nesse olhar, né, eu queria começar primeiro trazendo uma bola que eu acho que é importante, que é da sustentabilidade de grandes eventos, né, porque eu já li em alguns lugares, eu também tenho essa perspectiva, ou pelo menos análise, de que
ter sustentabilidade nesses grandes eventos, mega eventos, a gente está falando das Olimpíadas, deve ser o maior evento esportivo do mundo, né? Ele envolve uma quantidade de atletas, turistas, enfim, organizadores, né? Gigantesco. E como é que a gente trabalha a sustentabilidade nisso? E mais do que isso, é possível ser sustentável nesses grandes eventos, Kátia? Conta pra gente. Eu acho que o ponto principal da gente, quando a gente fala desse assunto de sustentabilidade em grandes eventos, eu acho que o primeiro ponto é felicitar o fato da gente estar falando de sustentabilidade em grandes eventos. Eu acho que se a gente tivesse há 5 anos atrás, ou pré-pandemia, esse assunto nem estaria na mesa, esses grandes organizadores nem estariam pensando sobre isso. Então, eu acho que essa grande onda do ASG, né, abrasileirando um pouco todo esse tema, é importante para despertar assuntos que já deveriam estar sobre a mesa há muito tempo, mas que vieram muito recentemente, né? Eu acho que falar dos impactos de grandes eventos nas cidades é assumir que, se a sustentabilidade não vai para a mesa, a gente aumenta o impacto negativo nos grandes centros. E isso é um fato. Algumas pessoas podem dizer, mas a cidade eventualmente se esvazia e ela fica muito mais turística, então você diminui a quantidade de carros, aumenta pessoas em transportes públicos, isso pode ter uma questão, né, positiva por um lado, mas por outro você tem mais gente viajando de avião, se deslocando até ali, uma quantidade muito maior de resíduo sólido, uma capacidade, né, de iluminação e de consumo de energia muito grande para grandes eventos que acontecem à noite também. Então, eu acho que na contramão do que a gente pode achar, eu acho que pensar sustentabilidade com grandes eventos é pensar o evento. Tem que estar na mesa do mesmo jeito que você pensa palco, som, iluminação, o piso de corrida, o estádio para funcionar, é imaginar como vai ser o consumo de água, como vai ser o consumo de energia, como vamos dar encaminhamento ao resíduo sólido, né, recolhido, como vamos ter ou não o envolvimento de voluntários nesse assunto, e eu acho que falar sobre isso hoje, depois das Olimpíadas de Paris, pode parecer até uma novidade, mas a gente comentou um pouco no nosso papo prévio sobre o Rock in Rio. O Rock in Rio já tem algumas edições que discute sustentabilidade, faz parcerias baseadas em sustentabilidade, que são louváveis, assim, são super interessantes e disruptivas até para esses eventos. Na contramão da gente discutir também água potável para as pessoas beberem. Então, a gente vai chegar até lá, que são um pouco das minhas críticas em relação a esses assuntos, mas eu acho que pensar sustentabilidade para grandes eventos é premissa para pensar o evento. E que bom que ele está sobre a mesa, né, Fê? Ai, muito bom. E assim, quando você fala da grandiosidade dessa indústria, né, que são os eventos, nas Olimpíadas, por exemplo, os números são 10 mil atletas, 4 mil para-atletas e 15 milhões de visitantes, né? Então, realmente, como o Rafa, né, a Kátia estava falando, é um evento giga, e a gente estar falando sobre isso é maravilhoso. Mas, Kátia, eu queria entender um pouco o olhar de dentro para fora, você estando lá em Paris, vivenciando tudo aquilo, quais foram aí as emoções, como você se sentiu lá? Eu acho que primeiro agradecer o privilégio de estar lá. Eu acho que eu vou precisar agradecer isto sempre, porque efetivamente é para poucas pessoas. Passar dessa parte de que pode parecer até um pouco de culpa, isso é muito louco, porque é um pouco de culpa, o olhar desde o seu desembarque até a hora de você chegar nos eventos e nos hotéis. A cidade efetivamente se preparou para aquilo. A França não tinha aquela fama de ser acolhedora para recebimento de turistas. Os franceses não têm essa fama, né, super positiva de serem carinhosos, mas a cidade foi extremamente acolhedora. O número de voluntários espalhados nos aeroportos, nas estações de trem, de metrô, nas ruas, foi um número assim, gigante. Pessoas com uma diversidade visual e cultural gigantesca. Então a gente tinha desde pessoas idosas, a geração Z, indianos, pessoas falando inglês, brasileiros, então multicultural, inclusive os apoiadores do evento. As dificuldades de acesso, eu acho que elas continuam sendo uma dificuldade da própria cidade. Paris não é uma cidade plenamente acessível, especialmente a cadeirantes e pessoas com
com dificuldades visuais. Eu acho que esse fica um ponto de aprendizado. É uma cidade do mundo antigo, né? Aquele velho mundo em que as calçadas são estreitas, a gente ainda tem algum desnível ali em algumas áreas de circulação. A maioria dos metrôs são com escada, não são com escadas rolantes, então tem ali alguns desafios de acessibilidade. A comunicação foi impecável, eu acho que a comunicação externa da cidade foi muito pensada para o turista que estava se deslocando ali, então as estações de trem tinham cores específicas para você entender em que ponto você descia para ir para algum evento ou para algum ponto turístico específico, então foi super interessante. A questão da sustentabilidade, eu acho que a repetição contínua dos lugares adequados de você dispensar o seu lixo, algumas cadeiras com sinalização de terem sido fruto de reutilização, então alguns materiais que foram preparados para as Olimpíadas foram pensados, né, fruto de reciclagem. A minha crítica talvez fique um pouco na água potável, nós que somos pessoas brasileiras acostumadas a comprar garrafinha e etc., lá não é uma coisa extremamente acessível, porque eles têm o costume de beber a água da torneira, né, e algumas torneiras eram sinalizadas como campos de hidratação, mas fato é que a gente estava numa cidade europeia em pleno verão, que podem dar picos de 40, 45 graus, e a água não estava assim tão acessível a todo mundo. Então esse é um ponto que eu acho que talvez ficasse de aprendizado. Para os turistas que não estavam conectados com as Olimpíadas, ficaram frustrados de não ver alguns pontos turísticos. A maioria deles, obviamente, estavam cercadas e protegidas por questões de segurança, né? E também porque parte de alguns locais de competição foram dedicados, né, a esses espaços. Então, a lateral inteira ali do Campo de Marte era onde estava acontecendo o vôlei de praia, a parte lá de cima a gente também não tinha acesso, né? Então, a Torre Eiffel ficou com só duas quininhas, assim, que você conseguia tirar uma foto com ela meio de lado. Então, quem não estava nos grandes eventos sentiu um pouco desse impacto. Falar inglês não foi um problema, o que foi sempre, talvez, o maior dilema das pessoas que frequentavam a cidade de Paris, ficarem um pouco constrangidas de não saber falar francês. Eu sou essa pessoa que estou, no máximo, no bonjour, e dali eu não avanço. Então, foi maravilhoso. E eu acho que o clima, eu acho que é impressionante como quando a gente fala de esporte, as pessoas parecem que a fraternidade vem ao coração, sabe? Eu acredito muito em mudanças culturais com o esporte e através do esporte. É impressionante você ver as pessoas com orgulho de carregar suas bandeiras, trocar ideia com outras pessoas. Essas Olimpíadas tiveram o cuidado de criar uma área dedicada às casas dos países, então tinha um parque um pouco mais distante do centro de Paris, em que cada país pôde construir a sua casa. Então tinha a Casa Brasil, que eu tive a oportunidade de visitar, um lugar que você conseguia conhecer um pouco da cultura. Então eu visitei a Casa da Colômbia, a Casa do Canadá, belíssimo, é como se você tivesse um grande passeio pela ONU ou virasse um embaixador por um dia, sabe? Então eu acho que esse clima, respirar uma cidade leve, focada no esporte, focada na fraternidade, foi muito interessante. O número de mulheres maiores que o número de homens na maioria das delegações é um ponto importante de diversidade para trazer, que também tem uma conexão cross aqui com o ASG, que a gente fala tanto, e esse orgulho de ver as tentativas de uma cidade de trazer o esporte para dentro dela, para dentro enraizar a cultura da cidade e ao dia a dia. Então, foi bem bonito de ver, assim, confesso que foi bem bonito. Repetirei em Los Angeles. Ah, que maravilha! Kátia, te escutar falar é maravilhoso, eu acredito muito no esporte. Bom, eu e meu marido aqui, a gente realmente ama esporte, e eu e o Rafa vemos falando sobre esse assunto há um tempo já, que seria muito legal trazer esse assunto com esse olhar, né? Então foi muito bom mesmo te escutar. E a água, né? A gente que estuda aqui sustentabilidade sabe um pouco, né, que Paris vem com essa com esse requisito, né, que a água deve ser de todos, né? Então realmente eu não tinha escutado falar sobre isso, né, que faltava as garrafinhas de água potável e tal, mas realmente é um ponto aí que foi interessante escutar também.
Não, é muito legal ouvir esse depoimento, Kátia. E assim, dos pontos negativos, né, eu acho que, para deixar contextualizado aqui, a gente está fazendo, né, essa fala durante as Paralimpíadas, Sim. E até por isso não veio no texto, né, no título do nosso papo, Olimpíadas e Paralimpíadas, porque como ainda está no meio e a Kátia esteve lá durante as Olimpíadas, a gente preferiu pegar esse retrato, mas é sempre difícil, né, quando a gente fala de uma cidade tão antiga quanto Paris, eu acho que ter todas essas adaptações que são necessárias e falando durante as Paralimpíadas é uma preocupação, né, a acessibilidade. Quando a gente fala de ASG ou de ASG, é um cuidado, né, ter toda a questão da acessibilidade, de você possibilitar a mesma experiência, obviamente experiências diferentes para cada pessoa, mas né, no seu estado mais completo possível. E muito legal ouvir toda essa questão da fraternidade, né, das trocas, porque eu acho que realmente é sobre isso, né, eu acho que a gente viveu isso aqui no Rio de Janeiro de uma determinada forma, mas muito legal saber que esse olhar para a sustentabilidade, para o envolvimento completo da comunidade e a abertura da comunidade francesa, principalmente parisiense, que tende a ser, acho que, mais fechada mesmo, que teve. Né? Eu já tive também o privilégio, como você, de estar em Paris, né, até mais de uma vez, não durante as Olimpíadas, mas eu nunca senti essa falta de acesso. Mas em minha defesa, apesar de eu não falar francês, eu aprendi a falar a frase. Olha, eu não sei falar francês, mas eu falo inglês, você me ajuda? E eu acho que quando eu falava isso em francês, as pessoas eram super receptivas comigo. Então era uma coisa legal também, assim, da troca, que a gente, como turista, como visitante, também precisa se colocar um pouquinho ali no sapato dos outros, né, de entender um pouquinho como é que está. E continuando no papo das Olimpíadas, agora entrando numa coisa, acho que talvez até um pouco mais técnica, talvez, Kátia, foram feitas muitas promessas pelo Comitê Olímpico, né? Então, só para lembrar de uma delas aqui, logo que as Olimpíadas, né, a coisa do Olimpíadas em Paris foi lançada, eles se colocaram como carbono positivo, né? Então era uma promessa de ser carbono positivo. Isso foi mudando ao longo do tempo, né? Então agora mais para perto eles mudaram o posicionamento para vamos ser carbono neutro, se eu não me engano, e tiveram assim algumas outras promessas, né? A questão de utilizar o Rio Sena como para a maior parte das modalidades aquáticas, né, ou para uma boa parte das modalidades aquáticas, que ia ter a despoluição, investiram até coisa, acho que de bilhão de euros, se eu não me engano, para isso, mas, obviamente, nem todas foram cumpridas. E queria ouvir de você um pouquinho, o que você sentiu que foi cumprido do que foi prometido e o que realmente deixou a desejar? Não, perfeito. Eu acho que o principal quando a gente fala dos assuntos relacionados à ESG é exatamente a conexão desses 3 pontos, né? A sustentabilidade, ela é super importante. Eu acho que quando a gente discute impacto em meio ambiente, impacto em comunidades, tudo isso, é super legal. E a construção de metas, de planos de ação, quem queremos ser, não dá para largar a mão da governança. Por quê? Aquilo que você assume que você vai fazer, aquilo que você declara que você vai fazer, aquilo que você planejou que você vai fazer, tem que virar efetivamente um compromisso. E não é só um compromisso porque a gente resolveu casar e pegar as mãos e vamos ser felizes para sempre. Não é nem só nesse contexto. É de ser palpável, de ser efetivamente algo que você consiga alcançar. Tem que ser tangível. Então, por mais que a gente esteja nos temas de sustentabilidade ainda muito atrasados em alguns assuntos que a gente precisa avançar, também não adianta correr. Porque se você correr, vai ficar feito pela metade. Vai ficar esquisito e você vai ter que voltar um pouco para refazer o que você não fez. Então, eu sempre falo, especialmente quando a gente fala para os colegas que têm esse papel super importante, que é fazer as avaliações de risco, as matrizes de impacto, etc., e que constroem os planos de ação, cara, se compromete com o que você vai conseguir entregar mesmo. Não importa se é pouquinho, não importa se é só 1%, mas só deixe claro que você está se mexendo. O que importa não é a velocidade, é o quanto você conseguir entregar. Então, respondendo um pouco sua pergunta sobre o carbono, eu acho que essa foi uma ação sustentável que foi parcialmente atendida, porque o que Paris conseguiu fazer foi uma redução das emissões de carbono. Ela se comprometeu a ser neutra, né? Mas não chegou até ali. A questão da energia renovável, tanto nas instalações, o planejamento de um transporte eficiente, ela criou metas que eu acho que para ela foi extremamente agressiva.
foi dar um passo para além da perna. E aí eu acho que é por isso que, em meio do caminho, a gente vê que a gente tem um relatório de sustentabilidade deles em 21 e sai um outro em 23, e as notícias ao longo de 24, ao longo das Olimpíadas, já dão conta de que o relatório final, que vai sair pós-Olimpíadas e Paralimpíadas, ele já vai sair com uma terceira visão na brincadeira. Então ele já vai ter uma visão talvez um pouco mais real, números mais reais, que não são aqueles do projeto inicial. A gente teve essas instalações temporárias, que eu acho que são belíssimas, gente. Você assistir um jogo, eu estive nesse jogo, um jogo de vôlei de praia ao lado da Torre Eiffel é único, porque não vai ter aquela construção e aquele aparelho em nenhum outro lugar naquele formato. Então eu acho que é belíssimo. Eu acho que falha na questão do centro de esportes aquáticos, por exemplo, dedicar a maioria das atividades do triatlon para o Rio Sena. Eu acho que ali é mais a prova de um passo para além do que eles conseguiam dar. Não se recupera um rio, e nós sabemos, num estalar de dedos. Se assim fosse, né, ô Fê, aí o Tietê e o Pinheiros, a gente já estava andando de jet ski, né? Porque a velocidade não é essa, a natureza tem o tempo dela. A gente precisa acessar as ações do homem que são agressivas, mas a natureza tem o tempo dela para a reconstituição dela própria. Então, eu acho que esse é um ponto a mais. As construções efetivamente foram, né, tiveram aquele selinho de sustentável, isso era visível, desde os principais tapumes até aqueles plásticos de separar o caminho das pessoas. Então eles tiveram uma preocupação de utilizar materiais, né, projetados e construídos para minimizar recurso, para aumentar a quantidade de reciclado. Eu acho que isso é importantíssimo. O foco na mobilidade urbana voltada para os trens e metrôs, eu acho que essa já era uma cultura da cidade, mas que foi ainda mais aflorada para o turista, que você desembarcava e ganhava um negócio do metrô e dizia, vá para os jogos de metrô, ok? Conto com você. Beijo. Então, você nem cogitava a ideia de pegar um Uber ou, eventualmente, pegar um outro meio de transporte. Se deslocar ali era essa a pauta, eu acho. E eu acho que a gestão de resíduo é o que mais me deixou, assim, surpresa. Parecia que era um fosso, que aquele negócio entrava e desaparecia. Eu não sei te explicar como era a questão da reciclagem, da compostagem, da coleta. Eu só sei que sumia, desaparecia. Você não via nem nas ruas, nem naquele evento em que tinham, sei lá, 10, 5, 15 mil pessoas juntas, nem sacos de lixo empilhados você não conseguia enxergar. Então, a coisa foi muito bem organizada para ter um acondicionamento, eventualmente transporte, etc., de forma a dar a ele a vazão mais adequada possível. Então, eu fiquei muito positivamente impactada. Li recentemente, inclusive, algo que eu não tinha me atinado, que Paris mudou um pouco o horário das atividades para colocar os que eram expostos ao sol super cedo, principalmente para não ter iluminação, mas também por conta do desgaste do sol nos atletas, que eles achavam que o verão europeu podia ser muito agressivo. E, eventualmente, aqueles que podiam ser mais no meio da tarde, eles tiraram os eventos da noite e colocaram para o meio da tarde para ter o mínimo de iluminação noturna. Então, a gente teve muito poucos eventos à noite, né? Foi muito interessante nesse sentido, mas, óbvio, lições aprendidas. Se eventualmente Paris for fazer um outro evento grande de esportes no futuro, e até as próprias que tiveram um intervalozinho ali de 15 dias, certamente esses aprendizados foram para a mesa para reajustar ali. Ai, Kátia, quantos assuntos maravilhosos! Você vai falando e eu vou aqui pensando, né? O assunto do lixo, por exemplo, a gente está falando aqui em grandes eventos, né? Em entretenimento, né? A gente tem aí, historicamente, a Disney, né? Que funciona todo lixo e etc., mas abaixo, né? Como se fosse a Disney background, né? Mas pela experiência do consumidor. A gente alinhar a experiência do consumidor à sustentabilidade é maravilhoso, né? Então, realmente, o lixo some, eu não vejo lixo. E a gente sabe que está sendo reciclado, porque se você está sentado num banco que foi o lixo reciclado, é realmente genial. Junto a isso, né, traz aí a comunicação que você falou.
né? A gente, em branding, a gente tem um método, né, que chama place branding, que é a marca dos países, dos lugares. E Paris é um place branding, assim, maravilhoso, né? E junto a isso, eles fizeram toda a identidade visual, o visual ali, né, das Olimpíadas, que trouxeram todos os visuais, as sinaléticas, né, que é como você a logística toda, né? Então isso também eu acho que é um ponto positivíssimo, assim, que traz essa transparência, né, a comunicação de como tudo foi feito, né, e todos os relatórios que estão sendo aí também divulgados e tal. Então a comunicação é muito importante também para a gente sentir essa sustentabilidade nas Olimpíadas. E o que a gente estava falando, né, que você começou a falar, que é uma jornada, né? Eles começaram, a gente está começando, então a gente começou a sentir ali em Paris realmente a preocupação desde o primeiro relatório lá em 2021, onde eles prometiam, né, vamos ter as Olimpíadas com metade das emissões da de Tóquio, né? Talvez não foi possível, né, a gente rever isso e tal, mas essa jornada aí, essa é a minha pergunta para você. Você acha que essa foi as Olimpíadas que deixaram o legado da sustentabilidade para esses grandes eventos, para essas Olimpíadas e Paralimpíadas? Eu acho que como foi uma bandeira de saída, como foi um tema que eles quiseram dar visibilidade na comunicação externa desde o primeiro momento, as pessoas normalizaram falar de sustentabilidade. Eu acho que é esse o grande ponto. Quando a gente internaliza esses conceitos que são tão complexos, né? Sustentabilidade, governança, compliance, diversidade, são conceitos muito complexos. Quando você pega uma organização que topa pegar na mão de um desses conceitos e traduzir para o público em geral o que aquilo significa e o quanto pode impactar diretamente do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, uma pessoa comum do povo, aí eu acho que ela atinge o principal objetivo, que é essa ideia do transformar esse assunto num assunto que deve ser mesmo política pública. É literalmente política pública. É literalmente um conceito que tem que estar no domínio público. As pessoas têm que saber falar sobre isso. Por mais que ela não domine, ela vai saber falar sobre isso. Você entender que as cores que foram escolhidas para colocar sobre os aparelhos são cores mais claras, mais neutras, para absorver menos calor. Além disso, são mais coloridas, para dar a sensação de diversidade. Então, o branding, sabe lá Deus quantas noites eles perderam sem dormir, para conseguir chegar até esse entregável final, sim. Mas o fato é que ele alcança esse objetivo. Onde é que eventualmente eles podem pecar? Na brincadeira do relatório da transparência, que é o mais importante. Se eu digo que eu vou entregar X, entregue X. Se você só consegue entregar X menos 4, diga que é X menos 4. Não tenha vergonha disso. Vamos dizer que X menos 4 é muito bom, porque a gente estava no zero. Então X menos 4 é mega bom. Não precisa ser X. Então, eu acho que alçar os seus objetivos a uma altura que você não alcança, talvez você só desengaje. Não ajuda tanto. Ao invés de a gente pensar que a gente aumenta o sarrafo, pode ser que a gente tire pessoas aliadas da mesa. Um ponto também que eu acho disso, Kátia, é que assim, eu acho que isso vale de lição para qualquer evento, a gente não precisa estar falando de mega evento não, mas é porque quando eles colocam uma meta tão ousada, quando eles não alcançam, fica feio. E aí, tudo bem, eu acho que dado que eles não alcançaram, é melhor você, obviamente, ter essas novas versões revisitadas do que você simplesmente fingir que não aconteceu. Verdade. Eu acho legal. Mas o fato de não alcançar fica com uma impressão ruim. Sendo que se eles talvez tivessem feito uma promessa desse último draft que eles vão lançar agora, já fosse bom demais. E se eles conseguissem um pouquinho mais, eles ainda estão falando assim, cara, a gente fez mais do que a gente prometeu. É ainda melhor. Só que eu acho que aí gera esse descontentamento, ou desalinhamento da opinião pública como um todo, que é, cara, que legal que foi sustentável, que legal que foi isso, mas eles prometeram aquela coisa lá e não entregaram. Eles fizeram que isso aqui não... Sabe? Que eu acho que gera um pouco disso e me leva para um dos tópicos que a gente está falando também, que é o dessas polêmicas, né? Porque traz polêmica, o que talvez não precisasse ser, que já é um tópico que
enfim, hoje no mundo, né, já gera polêmica por si só em diferentes países, em diferentes opiniões de maneira geral, e a gente já tem visões diferentes, eu acho que é uma coisa que não precisa. E aí, trazendo para a questão de polêmicas específicas, né, eu acho que a gente já falou do Rio Sena, mas eu quero até revisitar, porque é uma promessa muito forte, muito difícil de se alcançar. E quando, de fato, você vê, por exemplo, eu imagino que quem aqui acompanhou, né, você vê o atleta nadador nadando do lado do esgoto, fica esquisito, fica feio. Você ter diversos atletas que passaram mal nas provas aquáticas no Rio Sena, você acha complexo. Eu acho que assim, até uma questão logística mesmo, né? A gente teve diversos esportes que tiveram atrasos por conta da poluição do Rio Sena. Então, você teve esse caso. E um que a Fê até vai abordar daqui a pouco também, que é sobre a questão dos atletas, né, de como eles se sentiram. Aí eu venho com um outro olhar, que também é muito polêmico, que é o quanto um evento deveria ser sustentável, e na minha visão tem que ser o máximo que puder, é o que a gente está falando aqui, mas o quanto dá para abrir mão um pouco disso aqui para atender talvez o público principal do evento, que são os atletas, que estão lá justamente para competir, e são atletas do mais alto nível, né? São os principais atletas das principais modalidades do mundo. E aí, enfim, só para trazer 2 pontos específicos disso, a gente teve a questão de não ter ar-condicionado nas habitações, foi um ponto muito reclamado por diversas delegações, né? E a gente também teve a questão, acho que da comida, que também pegou bastante no caso dos atletas, como um ponto que gerou, eu acho, uma polêmica. E aí queria ouvir um pouco da tua visão, Kátia, de o quanto se equilibra, o quanto não se equilibra, como é que faz isso acontecer da melhor maneira. Legal, legal. Eu acho que vocês que são profissionais que lidam com o ESG o tempo inteiro sabem o quanto que água e recursos naturais são o maior desafio na hora de você recompor a natureza, né? Não estou falando aqui só de reflorestamento, eu estou falando da recuperação de um recurso hídrico, que passou ali décadas, centenas de anos, eventualmente, recebendo uma carga gigantesca de poluentes dos mais variados e que, eventualmente, você resolve colocá-lo como um aparelho importante que vai ser usado por humano. E aí, por que é essa a minha preocupação grande quando eu falo? Porque isso significa que deveria atiçar as pessoas a pensar nisso no longo prazo. Não algo que a gente pensasse de 4 anos para cá. Se eventualmente Paris tinha esse plano tinha que ser um plano que a gente já devia vir acompanhando a qualidade dessa água há um tempão. Não é faltando 10 dias para as Olimpíadas que a prefeita vai lá e mergulha na água que vai dar a sensação a gente de pureza da humanidade. Eu acho que mais uma vez, governança, né? Transparência no que se fala, transparência nos relatórios. A ideia de que todo dia se coleta água e que saía um resultado ruim, significa que ele já vem dando resultado ruim de 3, 4 anos. Então, compreender que água e recurso natural é uma coisa, é uma gestão de longo prazo, é para trazer para as pessoas que olham para esse tema com uma banalidade, a preocupação de que é preciso foco e é preciso ética ao falar desses assuntos. Eu acho que não é só falar de economia de água, nem falar de fornecimento sustentável de água, é falar de não poluir ou despoluir, o que é mais grave. O que significa mais trabalho, mais investimento, mais preocupação e mais testes. Porque se você vai colocar uma pessoa para nadar ali, significa que ela vai não só entrar em contato com a água, ela vai abrir o olho na água, ela vai aspirar a água, ela vai engolir a água. Né? E eu acho que esse é um ponto que, quando a gente bota na página dos decisores, eu acho que talvez não tenha a visibilidade adequada para esse momento. E aí, já conectando com a sua fala dos atletas, eu acho que, gente, qualquer plano, qualquer jornada, qualquer projeto que a gente faz, e aí seja de ESG, seja de branding, marketing, seja de compliance, seja de diversidade, a jornada tem que olhar para todos os seus stakeholders. Você precisa, o seu primeiro trabalho é quem eu vou impactar com tudo isso? Meu cliente, meu concorrente, meu fornecedor, meus colaboradores. Se eu estou organizando um evento que é um evento de esportes, quem são os meus principais stakeholders? Eu tenho os ministros dos países, eu tenho os políticos, eu tenho os próprios cidadãos da cidade, eu tenho os atletas.
E cada um desses precisa fazer parte do seu ecossistema de análises de risco e de análises de oportunidade. Quando a gente abre o relatório de 2023 e o de 2021, se vocês olharem o relatório de sustentabilidade, eles criam esse ecossistema de stakeholders, eles têm uma página dedicada a isso. Eles não ouviram os atletas. Eles ouviram as associações dos atletas. Eles ouviram a união dos atletas. Eles não fizeram um assessment com pessoas. Sei lá, se eu vou botar 50 nadadores, 200 nadadores no Rio Sena, entrevista 3. O que é interessante? O que é que você viveu nas últimas 3 Olimpíadas? O que é que te incomoda quando você nada? Um assessment básico. Eu vou fazer e vou criar uma vila olímpica super sustentável, com camas, frutos de reflorestamento, com colchões XPTO, ele vai ter entradas de ventilação própria para eu evitar ter ar-condicionado. Ok, maravilha, mas você ouviu pessoas que têm 2,10 metros de altura, que eventualmente pesam 200 quilos, ou que eventualmente tem 1,30 m e pesa 40 quilos? Você ouviu essas pessoas do ponto de vista de alimentação? Qual é o nível do quão balanceada precisa ser a comida para essas pessoas? Qual a quantidade de calorias mínimas para a moça que salta, que faz salto ornamental, e para o moço que levanta 350 quilos? Note, não dá sequer para a gente dizer que todos os atletas estão em pé de igualdade nessa avaliação. São dos mais variados stakeholders dentro de somente este pilar. Então aqui me parece que faltou a velha brincadeira da escutativa. Parece aquela conversa de tia, né? Mas literalmente a escutativa salva. E nesse caso eu acho que faltou escutativa. Tanto que os comentários eram: nossa, como a comida do Rio foi maravilhosa. Nossa, como o teatro do Rio foi maravilhoso. Eu nadei do lado da... Gente, eu nadei na praia, eu vi as cagarras. Então, assim, gente, tudo é só... Não é só o índice e não é só a prática do esporte. Tem uma experiência e tem a mensagem que você manda para o mundo. Se eu brinco com a minha reputação a ponto de achar normal aparecer uma foto na CNN ou no New York Times ou na Bloomberg de um atleta nadando de um lado do esgoto, eu não sei quem fez esse assessment para estar confortável com essa foto no marketing, né, Fê? É difícil, né? Toda a polêmica do Rio Sena realmente, e é um assunto seríssimo, porque você está falando da saúde de pessoas, da saúde de atletas, né? Então, realmente é um assunto, na minha opinião, que deveria ter sido levada com mais considerações, mais escutativa, mais realmente entender o que a gente está querendo demonstrar com isso. Né? O porquê que a gente quer. Quando a gente lendo, né, o Rio Sena, para estar apto a receber os atletas, além de toda a questão da água, né, da salubridade da água, tinha a questão da chuva. Se chove, não pode. Se não chove, também não pode. Então, eles apostaram muito ali, foi um risco enorme ali, na minha opinião. E falando um pouquinho do que você trouxe, Kátia, do Rio Tietê aqui, eu moro bem pertinho, inclusive. Eles estão aí tentando regenerar esse rio há 7, 8 anos. Né? E a gente quase ainda não vê, com empresas seríssimas, parece que é um trabalho seríssimo, e a gente quase ainda não vê toda essa melhora. Já temos eventos ali, parece que a Uber já colocou um barco Uber ali no Rio Tietê, que ainda não está funcionando comercialmente, mas estamos aí há 7, 8 anos conversando sobre a regeneração do Rio Tietê. Então, esse assunto do Rio Sena, exatamente. Aqui, né, Rafa, eu acho que a gente pode falar um pouco da Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu remei durante muito tempo no Botafogo e já caí na lagoa. Então eu posso dizer que não é uma experiência muito positiva, mas ela já é melhor do que antes das Olimpíadas. Hoje você vê peixes, é uma água mais oxigenada, ela é menos esverdeada, ela tem menos limo. Então, e é fruto de um trabalho também que vem acontecendo, que é um legado das Olimpíadas.
E que ficou, né? Você, obviamente, tem à frente desse projeto uma empresa privada que cuida da água e esgoto da cidade. Você precisa fazer uma campanha gigantesca de conexão das pessoas à rede de esgoto, ao invés das redes pluviais. Então, assim, uma cota participação do cidadão nessa poluição, porque muitas vezes nós que moramos nesses grandes centros, a gente sempre acha que a responsabilidade é do político de resolver essas questões públicas, mas a gente não se interessa em saber se o nosso condomínio está conectado adequadamente para o despejo de dejetos. Então, assim, trabalhei com água e saneamento muitos anos da minha vida, é uma coisa que eu adoro, sou apaixonada. A gente ainda está num país que tem 30% de coleta e tratamento de esgoto, então quem somos nós para apontar o dedo para Paris aqui, né? Ai, muito bom. Exatamente. Trazendo aí, Kati, última pergunta aqui, a gente pode, agora que a gente falou sobre as polêmicas, né, vamos resumir um pouco as coisas muito positivas, né? Já trouxemos aí que foi uma Olimpíada muito multicultural, o que é maravilhoso. Eu acho que foi as Olimpíadas da Mulherada, né? O que eu acho maravilhoso também. Aqui no Brasil a gente teve, né, as meninas lindas no pódio ali, as 4 que foram medalhistas de ouro. Então, eu acho que a gente teve muito coisa boa e a SIG, né? Realmente foi umas Olimpíadas bem bacanas. Além disso, o que mais se traz aí de coisas positivas desse panorama geral das Olimpíadas? Eu acho que garantir a segurança. Eu acho que uma semana antes da abertura das Olimpíadas houve aquela questão ali dos transportes públicos em Paris, em que eventualmente eles temeram pela segurança dos jogos, e ficou demonstrado que foi sim uma sabotagem, não era um atentado ou coisa desse tipo, mas eu acho que as pessoas se sentiram seguras, eu me senti segura, apesar de todos aqueles rumores de pickpockets, etc. Mas a gente é brasileiro, né? Pelo amor de Deus, estamos treinados na brincadeira. Pochete tinha 16 travas e 12 cadeados. Tava tudo ótimo, sob controle. Mas eu acho que o principal é você respirar uma cidade que está conectada para respeitar o diferente. Se aquele fosse o espírito do dia a dia de todas as pessoas, a gente não estaria onde a gente está hoje, com tanta intolerância religiosa, com tanto racismo, misoginia, machismo. Eu acho que a gente teria muito mais o olhar da empatia e o olhar do respeito ao outro de forma muito mais carinhosa. É você sentar como eu sentei no evento de judô em que saíram as 2 medalhas brasileiras, foi uma sorte da Larissa e do William, mas eu estava sentada ao lado de japoneses, então éramos torcidas rivais naquele momento, e acabar o negócio e a mulher me dar um abraço e dizer, nossa, eles lutaram muito bem, que legal, parabéns, eles são maravilhosos. E você não sente isso nos nossos estádios, você não sente isso no transporte público no Brasil, quando a gente está falando de se deslocar para aparelhos públicos, a gente aumenta a competitividade versus o que o esporte pode trazer de positivo para a gente, que é de respeito, de empatia, de partilha, de parceria e de construção coletiva. Somos todos interconectados. Um belo dia, um chinês comeu uma coisa esquisita lá na China e ficamos todos trancados em casa durante 2 anos. Então, somos interconectados. E ou a gente coloca isso na primeira página, ou a gente não vai entender que esse grande condomínio que a gente toma conta, que é o planeta Terra, só depende da gente. Ai, maravilhoso, Eu gosto muito dessa sua visão, Kátia, e eu tenho assim, uma perspectiva muito boa das Olimpíadas como um todo, apesar da gente trazer polêmica, botar o dedo na ferida aqui, né, falar de uma coisa ou outra que eu acho que é importante a gente trazer também, mas a minha impressão eu acho que foi positiva também, principalmente pelo que você falou, né? Eu acho que desde o momento 1, normalizar a sustentabilidade. E eu acho que isso vale como dica para qualquer evento que quem está assistindo a gente vai fazer, para qualquer empresa, para qualquer família, enfim, o dia que todo mundo normalizar ser sustentável, se preocupar com resíduos, se preocupar com os outros, se preocupar com o que está fazendo de fato, eu acho que a gente vai estar num patamar melhor. E eu acho que Paris ter feito isso de uma maneira estrutural fica, como a gente falou, né, como um legado para as próximas, e espero que isso, de fato, só vá subindo degrauzinhos, né? Só vá melhorando, não dê mais passos para trás. Então, eu fiquei muito feliz de ter
percebido isso e fiquei muito feliz de ter conversado com você, Kátia, porque eu acho que foi uma visão maravilhosa em loco, né? Enfim, trazendo de fato a realidade que você teve de experiência lá como turista, como espectadora, né, das Olimpíadas e também, obviamente, com o seu olhar para a sustentabilidade, que é essencial e ajuda a gente a entender melhor. Então, só tenho a agradecer a tua presença aqui com a gente. Fê, sempre um prazer estar com você também. Espero que vocês tenham gostado aí do outro lado da telinha. E, bom, estamos aqui toda semana, às vezes de 15 em 15 dias, a gente traz novos conteúdos aqui do IBESG Talks. Se você tem interesse em algum, coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse, ativa o sininho, né, para acompanhar a gente, porque a gente tem essa editoria de turismo, onde a gente fala de esportes, eventos, turismo como um todo, meio de hospedagem. A gente recentemente falou com a Fabi e Dona Vilhanas, que foi incrível. A gente, antes, né, nessa editoria de turismo, falou com a Marina Barque, da Embratur. Então, enfim, estamos aqui para trazer boas práticas de sustentabilidade, ESG, para vocês. Passar a palavra para a Fê e para a Kátia para darem também as palavras finais. Ai, muito obrigada, Rafa. Adoro fazer essa editoria de turismo do IBESG Talks com você. Super parabéns pelo IBESG Talks, só está crescendo, né? Eu estou vendo que só está crescendo. Kátia, adorei te conhecer. Já quero ir para Londres com você. Já podemos marcar Londres daqui 4 anos. É Los Angeles. Olha, acabou de ser Londres, né? Há 8 anos atrás. Isso, exato. Los Angeles. Já tô no grupo. Já temos o que discutir de Los Angeles, que não tem, né, mobilidade urbana, não tem metrô em Los Angeles. Verdade, já temos uma polêmica aí. Vamos fazer um próximo sobre isso. Super obrigado, e é isso, eu acho que a Kátia trouxe muito bem as palavras finais dela, que é sobre natureza e ser humano, né? Se a gente olhar um pouco mais com esse olhar de a vida é isso, o mundo é isso, o planeta é isso, então é isso, super obrigada, gente, é um prazer estar aqui. Kátia. Eu super agradecer, dizer de verdade que foi um prazer, além de conhecê-los, falar sobre esses assuntos que são meu propósito pessoal, então eu acho que sempre que a gente mexe com algo que a gente ama, a gente faz melhor. Queria deixar a dica para esses organizadores de grandes eventos. Eu acho que quando a gente fala de inclusão, galerinha, não é só sobre gênero, não é só sobre multicultural. Cuidado com o preço dos ingressos. Vamos transformar o esporte em algo acessível para as pessoas conseguirem ir, né? Então, a gente tinha ingressos nas Olimpíadas de Paris a cerca de 60, 150 a 300 euros. Não é todo mundo que tem essa grana. Então, eu acho que especialmente Los Angeles, que tem 4 anos aí para rever o business plan, eu acho que vale sim pensar eventuais visitas, ingressos para fundações, ONGs, pessoas focadas em desenvolvimento de pessoas e de atletas, porque é importante dar acessibilidade também social para todo mundo, já que a gente está num planeta de tantas desigualdades. Deixar o meu beijo enorme para todo mundo que nos ouviu aqui até agora, e tô sempre às ordens, gente, tô sempre aqui, é só chamar. Muito bom. Super obrigado, Kátia. Fê, obrigado mais uma vez. Para você que assistiu a gente, um grande abraço e até o próximo IBESG Talks. Tchau, tchau.